Vamos. Cíntia, eu só faço a abertura, tá? Aí você já entra. Com certeza. Então, a Cíntia, né, uma psicóloga especialista na infância e na adolescência, né? Vocês receberam aí o perfil, né? Toda a formação, né? Cíntia, mais do que tudo, né? Uma pessoa especialista em aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, na questão da inteligência emocional. Mais do que tudo isso, nós já tivemos o prazer de ouvi-la com os professores e com a equipe aqui, né, gestora, e foi, assim, de grande valia. E, então, com isso, desejamos mesmo que ela desse essa continuidade no trabalho conosco e com os pais. E para a Cíntia entender, né, todo esse movimento que a gente tem feito, nós temos, assim, com essa questão da pandemia, procurado atingir, né, o máximo de pessoas que a gente possa. Então, é trabalhar com o aluno nas questões também de aprendizagem e questões emocionais. Com a equipe, né, no sentido de estar firme para trabalhar bem, né, estarmos bem para contribuirmos no nosso trabalho pedagógico do dia a dia. E com as famílias, no sentido de também auxiliá-los nesse momento único. Então, hoje, para nós, é um marco muito importante, Cíntia, porque a gente está podendo oferecer algo de qualidade aí para as famílias, e no sentido de subvencionar, né, no máximo que a gente pode, dentro dos nossos limites, essa ajuda emocional. Tá? Então, muito obrigada mesmo de coração por você estar conosco. Bem-vinda. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e, independente da época que estamos vivendo, falar sobre família, falar sobre emoções, é sempre um tema polêmico, né? E é sempre um tema que dá pano para manga, porque todos nós sentimos as nossas emoções desagradáveis, a nossa desregulação emocional, enfim, todos nós temos os nossos dilemas, não é mesmo? E, claro, com todo esse contexto novo que estamos vivendo, aumenta a nossa demanda, a nossa necessidade de cuidado com a nossa saúde emocional. E é por isso que o nosso grande tema de hoje são os dilemas familiares, né? E como enfrentar esses dilemas familiares. Talvez eu teria uma lista de dilemas familiares para trazer para a gente, e eu escolhi 3, que já eu vou apresentar para vocês, que me parece que ao passo que a gente vai desvendando esses 3 dilemas, a gente vai encontrando, inclusive, recursos para resolver outros dilemas, inclusive, que tendem a surgir, tá? Bom, eu quero combinar com vocês que o chat aqui do Meet, ele funciona muito para a gente interagir e conversar, enfim, porque esse é um tema e é um assunto que todos nós estamos vivendo, e eu poder ouvi-los um pouco, ainda que em formato aí de escrita, pode ser muito legal para eu conseguir personalizar os meus exemplos, para eu conseguir direcionar as dicas que eu posso trazer hoje para a gente. Então, com certeza, essa interação pode deixar ainda mais rico o nosso bate-papo, né? No fim das contas, todos nós, né, assim, acho que a maioria das pessoas, a gente gosta de contato humano, né? E essa história da tecnologia que nos afasta tanto, então, de repente, pelo chat, a gente pode se aproximar o máximo que pudermos e trocar algumas figurinhas. Afinal de contas, eu tenho, claro, com muito prazer, um arsenal de sugestões, de dicas e todos pautados na psicologia e na disciplina positiva, que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre ela e como usá-la no dia a dia, mas vocês que estão ali na linha de frente, vivendo a vida, né, cotidiana, é claro que vão trazer muitos aprendizados também. Então, eu quero que seja, de fato, um diálogo, que haja uma troca e uma interação entre nós, tá bom? Então, fiquem à vontade, mesmo ao longo do nosso bate-papo, não precisam terminar, por exemplo, de eu concluir um raciocínio para vocês me perguntarem, então podem ficar à vontade.
que a gente pode interagir mesmo no meio, tá? Eu tô vendo uma princesa ali participando com a gente. Oi! Olá, que saudade de você! Estou falando com você, fala com ela, Marcela. Linda! Vai lá, dá tchau para todo mundo. Tchau, beijo! Muito bom. Bem, então é o seguinte, nós vamos começar, eu vou compartilhar em alguns momentos a tela da apresentação com vocês, e aí vocês também conseguem vivenciar um pouquinho do tema em si. Então, vamos começar compartilhando aqui o nosso tema, então, a pandemia e os seus dilemas familiares, como enfrentá-los. Antes de começarmos a falar dos dilemas em si, falar de família, todos nós temos sempre tem alguma palavra, sempre tem um significado para todos nós quando falamos em família. Então eu gostaria que aí pelo chat vocês me contassem um pouco sobre qual é a palavra que vem à mente, aquela primeira palavra que vem à mente quando a gente fala sobre família. Me contem um pouquinho. Podem escrever aqui no chat. Que palavra vocês usariam para definir família? Amor, muito bom. Vínculo, união, união em convívio. Olha, se forem palavras repetidas, não tem problema, porque muitas vezes significa muito igual para todo mundo. É isso mesmo. Proteção, carinho, muito bom, muito bom. Parceria, proteção, é curiosa essa palavra, né? Porque tem um gostinho de... Eu vou parar aqui a apresentação para vocês me verem. Pronto, voltei. Já eu volto. Porque tem esse gostinho de porto seguro, quando a gente pensa em família, não é verdade? A primeira coisa que vem à cabeça. Companheirismo, olha lá, exatamente. Aprendizado, puxa... Olha, eu quero puxar um gancho já com essa questão do aprendizado. Concordo muito, muito mesmo. Agora vem cá. Quando a gente pensa em família, a gente pensa em tudo isso, o coração fica quentinho, mas, olha, pronto, a Patrícia já puxou o gancho do que eu ia falar. Patrícia, muito obrigada. Tolerância, para não falar falta dela, vocês não acham? Gente, família é tudo de bom, mas é claro que é lá que os nossos maiores problemas acontecem. Afinal de contas, é ali, naquele núcleo, que nós temos a liberdade para falar o que pensamos, o que sentimos. É ali aonde depositamos o cansaço do nosso dia a dia, é onde a gente guarda o filtro, sabe aquele filtro que a gente usa no trabalho, com os amigos, com todo mundo? Pois bem, na família a gente quase não usa, né? Então, e tem uma coisa importante, né, sobre essa questão, esse gancho da tolerância. Porque nós vamos falar em um dos dilemas sobre as diferenças. E aí eu quero puxar o gancho do aprendizado, porque nós aprendemos de fato a conviver, nós aprendemos de fato lições sobre a vida dentro do nosso ambiente familiar, mas nós também aprendemos fora. Então, ao passo que a gente sai, né, da infância, adolescência e atingimos a vida adulta, é um fato que nós levamos como base o que aprendemos dentro da nossa família, mas a gente começa a construir o nosso mundo, a gente começa a construir as nossas verdades, e é aí que a tolerância começa a precisar, de fato, ficar cada vez mais forte. Então, veja, para quem tem criança pequenininha, a gente ensina, daí ele vai na casa de um amiguinho e ele aprende tudo o contrário, começa a fazer tudo igual à casa do amigo e que não tem absolutamente nenhuma relação com aquilo que a gente ensinou em casa, mas ele aprendeu na casa do amigo. Ou ele assistiu um vídeo no YouTube e ele começou a falar palavras que você não ensinou. E aí a gente começa a ficar completamente desesperado em perceber, puxa, eu não ensino isso não tem a cara da nossa família, onde será que ele está aprendendo uma coisa dessa? E aí é uma mistura de tolerância com alta preocupação. Eu também definiria a família como preocupação, porque está ali
o nosso lugar de extremo cuidado, e por isso de preocupação, né? Por isso o cuidado com a preocupação, porque eu começo a pensar como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso ensinar os valores que eu realmente prezo. Então, essa preocupação talvez seja também uma das palavras junto com a tolerância, né? Bom, mas é claro que, apesar desses dilemas, nós superamos todos eles. Nós temos técnicas, temos estratégias, mas nós temos todas essas palavras que vocês disseram: união, convívio, proteção, carinho, vínculo, amor, parceria. Nós temos essas palavras que definem família como nosso auge para definir família. E é por causa disso, não são as estratégias que eu vou trazer hoje, e sim essas palavras que vão ajudá-los a superar cada dilema que vocês têm vivido aí dentro do ambiente familiar, tá? Bom, então as estratégias de hoje são só complementos para essas palavrinhas que nós definimos aqui juntas, tá legal? Bom, eu vou apresentar aqui de novo a tela para vocês. E é o seguinte: com todas essas palavras de amor, com todas essas palavras de afeto, nós temos, então, 3 dilemas que eu trouxe pra gente conversar um pouquinho hoje. Então, entre os doces e sabores, né? Então, entre a parte gostosa da família, também temos os dilemas. Eu separei 3 que são regras e limites, compreendendo as diferenças e tempo de qualidade. Cada um deles, nós vamos ter aí os desdobramentos de cada um deles, mas eu penso que quando esses 3 estão bem juntinhos, quando a gente aprende a estabelecer regra e limite em casa, quando a gente aprende que cada um tem o seu jeitinho e eu aprendo a lidar com essas carinhas diferentes e essas personalidades diferentes, e quando eu aprendo a ter tempo de qualidade em família, talvez até outros dilemas que nós também temos comecem a se desfazer por conta desses 3 aqui bem resolvidos, tá? Vamos ao primeiro, então. E o primeiro dilema: regras e limites. Gente, convenhamos, eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente voltar a se ver. Quando a gente pensa em regras e limites, a gente pensa literalmente, pensando aqui na parte bem da psicologia, naquela parte bem comportamental, do filho, do marido, da esposa, enfim, do enteado, e quem ali está convivendo nesse ambiente familiar, seguir aquilo que eu espero que ele siga, que ele faça aquilo que eu espero que ele faça, aquilo que eu ensinei. Só que o estabelecimento de regras e limites, ele tem um passo a passo. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que as regras são muito óbvias, nós adultos, né? Então, desde a organização do quarto, por exemplo, até, sei lá, a hora do banho. Para nós adultos, isso tudo de fato é muito óbvio, mas eu não sei se para o outro é. Então, quando a gente pensa em regras e limites, nós temos 5 passos para conseguir determiná-los e para conseguir estabelecê-los com firmeza e gentileza. A disciplina positiva é o que rege o nosso trabalho dentro da psicologia, que é o que tem hoje de mais moderno na psicologia, para cuidar das famílias. Se vocês colocarem na internet disciplina positiva, vocês vão ter um montão de informações, assim, de qualidade, muitas dicas de qualidade. E o pressuposto da disciplina positiva é uma educação firme, mas gentil. Ou seja, sem agressão, sem violência. Não, Cíntia, fica tranquila, eu não bato no meu filho, mas eu grito muito. Isso também é uma violência, entendem? Então, a disciplina positiva traz uma ideia pra gente da firmeza. Sim, devemos ser firmes na educação dos filhos, mas também podemos ser gentis, tá? Bem, e aí, considerando esse mix entre gentileza e firmeza, nós temos um passo a passo aí. Primeiro passo para estabelecimento de regras e limites que eu quero trazer para a gente hoje é que essa regra que nós queremos instaurar dentro de casa, ela precisa ser uma regra clara, ou seja, uma regra que de fato seja coerente. E o que eu quero dizer com isso? A regra clara é esse exemplo que eu dei sobre o óbvio. Mas é óbvio que quando a gente, por exemplo, vai tomar banho, tem que colocar a roupa suja no cesto. Então, óbvio para nós,
adultos que prezamos pela organização. Eu não sei se para uma criança e um adolescente isso é tão óbvio assim. Eu não sei também, por exemplo, ai, Cíntia, mas o meu marido também faz isso. Ai, Cíntia, mas a minha esposa também faz isso. Pois bem, porque as regras, muitas vezes, não são impostas. Veja, não existe uma lei que obriga todo mundo a guardar a roupa suja no cesto de roupa suja e a limpa no guarda-roupa. Não tem. Isso é uma construção social. E vai depender daquilo que é importante para mim. Então, de repente, e muitas vezes isso acontece, é que dentro de um ambiente familiar, cada um, por exemplo, para quem tem pai e mãe, né, para as mães que estão aqui, que têm os seus esposos e vice-versa, muitas vezes essa dificuldade entre o que é claro para cada um, e aí eu não consigo ser claro com meu filho, seja ele criança ou adolescente. Ou ainda, quando as famílias estão separadas, papai e mamãe moram separados, a regra é de um jeito numa casa, de outro jeito na outra casa, porque cada um tem um valor. E aí, para a criança, essa clareza que a gente acha que já está claro e está óbvio, não está. Porque em cada casa ela pode de um jeito, ela pode fazer de um jeito. Então, o que eu quero trazer para a gente sobre clareza é, antes de termos certeza absoluta e batermos o pé de que sim, ele sabe o que ele deveria fazer e não quer fazer, parece que a criança está sempre desafiando a gente, mas nem sempre. De repente, essa regra só não ficou tão clara para ela, ou ela não percebeu o quanto é importante ter essa regra bem definida e bem vivenciada dentro de casa. Então, a primeira regra é a clareza. Além de sermos muito claros, precisamos ser consistentes. E o que eu quero dizer com consistência? A regra não pode valer para aquele dia que eu estou brava, que eu estou bravo, que eu estou irritado, que eu estou cansado. A regra precisa ser estabelecida para ser vivenciada todos os dias. Entendem? Então, a regra do trânsito é para o dia de sol e para o dia de chuva. É para 7 horas da manhã ou é para meia-noite. Regra do trânsito está estabelecida. Não tem dia e horário. Percebem só? Então, aliás, tem uma coisa importante aqui sobre consistência. Ai, Cíntia, mas, por exemplo, eu quero colocar a regra do horário em casa, do horário do banho, horário de dormir, que é sempre um grande dilema a hora de dormir. Mas eu não consigo, porque de final de semana, tudo bem dormir um pouquinho mais tarde. Pois é, igual a regra do trânsito. De segunda a sexta não pode transitar pela pista do corredor de ônibus. Mas de sábado e domingo pode. Ou seja, toda semana é idêntica a regra do trânsito. De segunda a sexta não pode andar. De sábado e domingo pode andar. Isso também é uma regra consistente. Vejam, portanto, uma regra clara e uma regra consistente não é uma regra rígida. Eu posso flexibilizar, mas eu posso flexibilizar com consistência, não é? Hoje eu estou mais cansado, então hoje acabei de criar uma nova regra. Porque isso tudo vai trazendo para a criança e para o adolescente uma sensação de falta de confiança dentro do ambiente familiar. Então a criança começa, quando ela é muito punida, ela tem duas opções. Ou ela começa a agradar demais, porque ela tem muito medo de levar bronca, ou muitas vezes, gente, essa criança tende, inclusive, a ter comportamentos de mentira. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, até tanto em casa, quanto com outras crianças que a gente vai convivendo. O medo de levar bronca é tão grande que eles começam a contar pequenas mentiras. Não é porque eles são maldosos, eles não são manipuladores, não é nada disso. Eles estão com medo. E aí eles percebem que essa pequena mentira funcionou tanto ao ponto de precisar mentir sempre. Precisar mentir até em situações e em contextos que não precisaria daquela mentirinha, mas ele conta mesmo assim. Então, uma regra estabelecida, com bastante clareza e bastante consistência, sem depender do meu humor para aquilo funcionar, eu tenho condições, inclusive, de oferecer para essa criança o espaço dela, por exemplo, dizer que aquele dia ela queria muito que a regra fosse diferente. Ela pode contestar a regra. E nós precisamos ser consistentes apesar dessa contestação.
É isso que a gente vai precisar entender, que a criança vai tentar burlar a regra e não tem problema. Ela não está, de novo, fazendo isso porque ela é malvada, manipuladora, né? Ela está fazendo isso porque ela vai tentar, de alguma forma, se dar bem. Mas se formos consistentes, ela não vai continuar fazendo isso. Entendem? Porque ela entendeu. Porque ela entendeu que a hora de dormir é importante, ela entendeu que desde que ela seguiu aquela regra, nunca mais teve briga na hora de dormir. Nunca mais teve gritaria e confusão. Isso tudo começa a ser importante para a criança, ter harmonia dentro de casa. Por isso que eu chamei as regras e os limites como um dilema, um dos dilemas familiares. Porque uma casa sem regras, ou a dificuldade de estabelecer as regras e os limites, acabam gerando muitas brigas, acabam gerando muitas discussões, e aí nós acabamos cansados das regras não seguidas e cansados do dia a dia, mais punindo do que ensinando, tá? Então, veja, vamos ser claros, consistentes, mas também precisamos ser coerentes. Gente, o que eu quero dizer com coerência? A coerência tem muito a ver com o nosso humor também. Então, veja, por que é que tem que dormir às 10? Porque no dia seguinte acorda às 6, porque tem uma quantidade de horas importante que a criança e o adolescente precisam dormir, porque tem que estar disposto para a aula do dia seguinte. Isso é coerente. Agora, não pode, por exemplo, comer doce no meio da semana. Mas aí, quando a mamãe está cansada ou o papai está cansado, tem o doce, tem o sorvetinho no jantar. Mas a gente acabou de combinar que era só no final de semana. Não, mas tudo bem, ó, só hoje. Por que a gente fala tanto as regras do só hoje? Porque aquela regra não é coerente para aquele contexto familiar. Se essa regra do doce, por exemplo, não é algo tão importante para você, então a gente pode ter só um controle com o doce, não uma regra que de segunda a sexta é proibido o doce, porque a chance de eu acabar burlando a minha própria regra é enorme. E aí a criança ou adolescente começa a entender o seguinte, se essa regra aqui que era tão firme é possível flexibilizar, eu vou tentar com outras regras também. Então eu vou tentar persuadir com outras regras também. Percebem só? Então, antes de estabelecermos uma regra, precisamos saber, isso é importante para o meu contexto familiar? Isso é importante para mim, como mãe, como pai, como pessoa? Percebem? Eu faço isso também. O meu filho, seja uma criança pequenininha, seja um adolescente, um quase jovem adulto, tem os adolescentes aí do ensino médio, por exemplo, que eles já têm opinião própria. Muitas vezes... Desculpa, muitas vezes a gente estabelece uma regra sem antes perguntar, por exemplo, o que aquele adolescente que já pode participar da construção, o que ele acha, e se ele não gostou daquela regra, qual que é a sugestão dele? Então quer dizer que quem vai dar a regra ao filho, em hipótese alguma, porque se ele sugerir algo que fuja muito do contexto, você vai conseguir dizer. Então, por exemplo, não quero essa história de dormir 10 da noite, não gosto, não concordo, tudo bem. Então, que horas você acha que seria ideal? Eu quero dormir a hora que eu quiser. Entendi. Então, a hora que você quiser significa que você vai ficar no celular, que você vai se distrair, que você vai acabar se rendendo ao prazer. E esse prazer vai te levar a dormir de madrugada, se prejudicar para a escola. A gente vai mostrando a consequência da própria escolha. Entende? A Débora está aqui dizendo que com 4 anos a criança já tem opinião, não é? Você imagina um adolescente. É exatamente isso. E eles já têm opinião mesmo, Débora. Agora veja, para cada idade nós vamos dar ouvidos para essas vontades e para essas, né, opiniões próprias de um jeito diferente, né? Agora, não, eu não quero seguir essa regra, por exemplo, de não comer o doce, por que não? Porque eu quero o doce agora e, enfim, bater o pé. As crianças menores batem o pé porque elas querem a todo custo. Eles não sabem ainda resolução de problemas, eles ainda não têm essa habilidade, então eles vão no choro, eles vão no grito, percebem? Eles vão no que a gente diz que é malcriação. Mas, no fim das contas, é só uma inabilidade de resolver problemas. Nós podemos dar para essa criança um repertório. Então, a gente pode dizer, olha,
eu percebi que você ficou muito bravo quando eu disse que hoje não vai ter sobremesa. E eu entendo que isso é muito ruim. Percebe? A gente não pode deixar, no momento do estabelecimento da regra, a gente não pode deixar de considerar a emoção daquela criança e daquele adolescente, porque, sabe aquela história de nós já tivemos essa idade? Não combina tanto, porque talvez em cada fase de vida nossa, estávamos em uma geração. Nós vamos perceber no segundo dilema, que é o compreendendo as diferenças, um pouquinho mais sobre isso. Então, para estabelecer regras e limites, gente, vai ser importante nós conhecermos o perfil do nosso filho, entendermos as necessidades dele. E eu não digo só para quem tem filho, ou não só para relacionamento de mãe e filho, pai e filho, mas também no relacionamento conjugal. Eu falo muito isso para as famílias que eu cuido aqui na clínica, muito. Eu digo, olha, o que é óbvio para você, mãe, não é óbvio para ele, pai. Vamos estabelecer um diálogo para que as regras fiquem bem claras. Então, a consistência tem uma regra importante. Por exemplo, então, isso já aconteceu várias vezes aqui na clínica. Gente, vamos fazer um quadro de rotina? Pronto, um quadro de rotina da mãe, o que a mãe tem que fazer pela casa, isso na pandemia eu fiz muito, porque os pais ficaram trabalhando de casa, então todo mundo se sobrecarregou e todo mundo tinha a mesma queixa. Porque eu tô sobrecarregado, porque eu preciso fazer tudo sozinho. Então, para tudo e todo mundo vai fazer um pouco. Então, quais são as tarefas da mãe? Quais são as tarefas do pai? Qual é a tarefa do filho 1, do filho 2, do filho 3? Não importa quantos filhos, cada um vai ter sua tarefa. Não importa a idade, cada um na sua idade vai ser importante. Aí, o marido vai lavar a louça e a esposa faz o quê? Ah, mas essa pia toda bagunçada depois da louça, me dá isso aqui que eu que lavo. Você faz muita sujeira no chão? Então, pera. O combinado foi lavar a louça e cada um vai lavar do seu jeito. Ainda que respinga mais no chão e faz mais uma sujeirinha, mais do que a própria louça, a gente desvalida o trabalho do outro. Percebem? Ou a criança vai puxar o lençol, vai arrumar a cama, a gente fala, me dá isso daqui que tá tudo torto. E aí, veja, no fim das contas, eu tentei colocar uma regra, mas que é uma regra que eu não consigo deixar de fazer. Então, eu não posso delegar. Percebem só? Isso é muito importante. Ou a regra de eu tenho que ir 10 horas para a cama, mas o jantar foi servido às 9. Qual a possibilidade da criança ir às 10 para a cama? 0. Então, percebem como, para a gente estabelecer uma regra, a gente precisa, com certeza, ter coerência naquilo que nós vamos estabelecer, para que a regra seja passível de trazer paz para dentro de casa e não guerra. A regra é o que organiza o trânsito. Não é o que bagunça o trânsito. A regra dentro de casa é a mesma coisa. A regra dentro de casa precisa servir, mesmo que uns concordem e outros não, precisa servir para trazer tranquilidade e não mais confusão, né? E nesse momento de estabelecer regras coerentes, tem tudo a ver aqui com o que a Débora está dizendo para a gente sobre crianças de idades diferentes. Filhos de idades diferentes. Ela tem um de 4 e um de 8. Daqui a pouquinho, Débora, essa dificuldade começa a diminuir, né? Ali no cotidiano a gente começa a perceber menos, mas agora é uma baita diferença, né? Um tem muita autonomia, outro ainda nem tanto, precisa de muita ajuda, né? Então, a gente precisa ser coerente, inclusive nesse momento. O que cada um dá conta de fazer? O que eu posso cobrar de cada um, percebe? E a gente tem um costume... Quando, por exemplo, eu tenho famílias que tem um filho que é adolescente e um que é muito pequenininho, esse adolescente vira o grande alvo, né? Você já é grande, você tem que ajudar, que exemplo que você dá para o seu irmão, mas espera, a regra para esse filho grande também está clara? Também está coerente? Também está consistente? Ou só porque ele é grande, eu simplesmente... acho que ele sabe tudo, porque ele já é grande demais e ele tem que saber. Será? Será que ele também não deveria ser monitorado? Quarto passo para nosso estabelecimento de regras e limites, tá? Toda criança e todo adolescente precisa ser monitorado. Ponto final. Porque sem a monitoria, e monitoria é uma monitoria gentil, é uma monitoria... leve, tranquila, não é um quartel militar,
Mas é importante a monitoria porque, no fim das contas, sabe uma coisa que eu tenho percebido muito nessa época de pandemia? Por exemplo, com as questões da escola. Ah, não, mas a Pro não vai vistar, não vai valer nota, daí eles não querem fazer lição. Ou seja, quando não tem monitoria, eles abrem mão. Percebem só? Então, só que agora tudo mudou. Isso foi lá no comecinho, né? Agora tá, enfim, tá tudo tão ajustado, essas questões escolares, as escolas já estão se ajustando tão bem que não tem mais como, enfim, sair pela culatra, né? Mas isso eu via muito. Então, tem algo importante para a gente pensar aqui sobre monitoria, que é o acompanhamento, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente termina a semana e fala assim, estamos no estopim do cansaço, e aí a gente fala, você passou a semana inteira sem guardar esse tênis e nós combinamos que o tênis tem que ficar na lavanderia quando chega da rua. Você passou a semana inteira sem guardar o tênis. Mas vem cá, ele passou a semana inteira sem guardar o tênis. Quem foi que viu? Quem foi que monitorou esse tênis todos os dias no lugar errado? Que tal se nós falarmos no primeiro dia que ele deixou de guardar o tênis? Se a gente falar no primeiro dia, não vai ter o segundo nem o terceiro. Entende? Porque eu monitorei no primeiro dia. Nós fizemos um combinado. Eu disse, olha, quando chegar da rua, o tênis precisa ir para a lavanderia. Se no primeiro dia ele não colocou, que ele pode ter esquecido, ele pode não ter dado tanta importância, ele pode um tantão de coisas. Mas se ele percebe que você monitorou, no dia seguinte ele lembra, ai não, pera, meu tênis. Cíntia, não, mas aqui em casa não. Eu falo 10 vezes a mesma coisa. Tudo bem, então fala 11. Até ele aprender a regra. Seja consistente você para que ele se torne consistente. Muitas vezes no auge do cansaço a gente desiste da regra, gente. Isso é tão comum e eu entendo vocês. A dupla jornada, né? Trabalha um monte, aí tem que, enfim, cuidar de tudo em casa. Não são só dos filhos, né? É também das tarefas de casa. Não é fácil, eu sei. Mas sem consistência, a gente não vai tornar os filhos consistentes na regra. Essa é a parte importante, tá? Então, eu sempre digo assim, olha, vai ter trabalho, não vai? Para educar vai ter trabalho. E monitorar dá trabalho. Então, eu quero ter o trabalho de monitorar ou eu quero ter o trabalho de dar bronca todo dia porque ele não fez? Que tal eu monitorar, ter o trabalho da monitoria, mas eu evitar, por exemplo, eu substituir a confusão, aquela gritaria, aquela confusão diária, por monitoria apenas. Entende? Trabalho pelo trabalho, eu posso escolher qual é o trabalho que eu quero ter, né? E as regras precisam ter um tempo estabelecido, gente. Quinto passo do estabelecimento de regras e limites. Eu preciso ter tempo estabelecido, então veja. Sabe quando a gente quer aplicar uma consequência e a gente fala assim, se você não for pro banho agora, tá sem iPad por uma semana. Aí a criança enrola e você fala, pronto, perdeu o iPad. Vem cá, se no dia seguinte ele não for pro banho de novo na hora, o que mais você vai tirar? Ele já tá uma semana sem iPad. Percebe só? Primeiro eu não combinei com ele aquele horário. Eu peguei, ele tá ali jogando, se distraindo, se divertindo, e eu digo, para de jogar agora e vai pro banho. A criança precisa ser avisada com antecedência. Eu não tô dizendo que a gente não pode mandar pro banho a hora que a gente decide que é a hora do banho, mas a gente pode avisar. Imagina, nós estamos aqui, nesse bate-papo juntos, e alguém fala, tem que desligar agora porque você tem que fazer X coisa. O que você vai dizer? Espera um pouquinho, já vai terminar. E assim que terminar, eu vou fazer. A criança tenta fazer o mesmo com a gente. É que eles pedem os 5 minutos para tudo, né, gente? Eu sei. Ah, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Só mais um episódio. É sempre assim quando eu tô assistindo alguma coisa, né? Só mais uma partida. Então vamos fazer combinados. Lembra da regra clara? Da regra coerente? Da regra consistente? A gente pode estabelecer quantos minutos a mais. Percebe só? Então, o estabelecimento de tempo pode ser ótimo. Eu dizer, olha, já tá quase dando a hora do banho, mais 5 minutinhos eu venho te chamar. A criança já vai se preparando. E aí ela não tem por que revogar. Porque eu já falei há 5 minutos atrás que era a hora do banho. Percebe que a gente vai se empoderando de estratégias para que a criança, ela até pode persuadir, mas ela não vai fazer birra necessariamente. Porque ela não tem moral, percebem? A criança, quando faz birra, é porque ela está se sentindo altamente injustiçada. Mas, se nós estabelecermos a regra, sabe a história do combinado não sai caro? Pois é.
Não há espaço para birra, não há espaço para aqueles repentes de humor que as crianças e os adolescentes fazem, né? Então, veja, não tem receita de bolo para estabelecer regras, tá, gente? Em cada casa a gente vai ter uma dificuldade, assim como em cada casa nós teremos uma facilidade, isso é um fato. Mas o mais importante de tudo é entendermos que, para qualquer contexto, o estabelecimento de regras, se seguido esses passinhos aqui, esses 5 passinhos que a gente conversou, vai ficando claro para a criança o que nós esperamos deles. Vai ficando claro para os adolescentes o que esperamos deles. E eu incluo a questão escolar, né, nesse estabelecimento de regras. Eu posso dizer o que eu espero sobre o desempenho escolar dele. O que eu espero quando ele desconecta da aula online de manhã e o que eu espero que ele faça à tarde da escola. Mas eu tenho que monitorar se ele fez. Porque se ele perceber que ele pode dar uma enroladinha um dia, 2 dias, 3 dias, no fim das contas, ele vai deixar de fazer os seus próprios deveres. E aí a bronca vai ser muito maior, né? Então, nós temos como nosso pressuposto, né, nossa base do estabelecimento de regras e limites, a história da firmeza para esses 5 tópicos, tá? Nós vamos ser firmes, mas nós vamos ser gentis. E a gentileza, olha que importante, eu vou compartilhar aqui. A firmeza tem a ver com esses 5 passos que eu falei aqui para vocês. A gentileza tem a ver com o dilema 2. A firmeza tem a ver com esses 5 tópicos, porque eu preciso ser firme para colocar, para ser claro, para ser consistente, coerente. Mas eu preciso da firmeza, mas eu preciso junto da gentileza. E a gentileza envolve a compreensão das diferenças. Então, eu trouxe aqui 3 tópicos que nos ajudam a entender a questão da gentileza. Então, quando eu preciso compreender as diferenças, seja da idade dos meus filhos, entre os meus filhos, seja do tipo de perfil de cada um deles, enfim, a diferença entre, inclusive, aquilo que eu e o meu companheiro acredita ser importante ou não, tudo isso no estabelecimento de regras é importante dentro da família. Então, nós temos aqui o desenvolvimento, o temperamento e as dificuldades para se preocupar. Então, olha só, para a gente resolver esse segundo dilema, o primeiro eu falei para vocês sobre o desenvolvimento. E o que eu quero dizer com isso? É saber o que cada idade permite que eu cobre. O que cada idade, inclusive, tem de necessidade. Não só que permita que eu cobre, mas qual é a necessidade de cada idade. Então, tem uma idade que eu percebo que é uma idade muito difícil dos pais lidarem, gente, que são os adolescentes. Os adolescentes querem ficar dentro do quarto, os amigos passam a ter muita importância e os eletrônicos roubam a cena de qualquer bom programa da família. E nesse momento, os adolescentes começam a ser aqueles carinhas que dão muito trabalho, dão muito problema. Mas eu fico me perguntando, e aí eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. O adolescente, você que tem filho adolescente, o adolescente se sair do quarto, tá? E decidir desconectar dos eletrônicos e parar as chamadas de vídeo com os amigos e ficar um pouquinho na sala com a família. O que ele vai ter para fazer, gente? Nós vamos ter tempo, paciência, prazer. Ele vai encontrar prazer fora do quarto, fora da chamada de vídeo com os amigos? Porque muitas vezes, você sabe que esses dias esse dilema apareceu por aqui? É uma família que eu atendo, lá de Porto Alegre. E eu atendo o filho mais velho em psicoterapia, mas o filho mais novo, ele tem dislexia e TDAH, que é o transtorno específico de leitura e escrita, e o déficit de atenção. E ele faz remotamente também o processo de reabilitação neuropsicológica com a minha equipe. E o filho mais velho, adolescente, me disse assim: Cíntia, eu não vou sair do meu quarto, porque se eu saio do quarto, só vai ter gritaria por conta do meu irmão, porque ele só dá chilique o tempo todo com tudo. E aí eu vou
tentar eu assistir alguma coisa, eu sou sempre culpado e eu sempre tenho que ceder para ele. Eu não tô com vontade, não. Então, os pais, quando se queixam desse adolescente que não sai do quarto, falam, Cíntia, a gente não sabe mais o que fazer para trazer o fulaninho para perto da gente. E aí a minha pergunta foi assim, me contem as estratégias que vocês já adotaram. Não, a gente chama todo dia. Mas veja, eu chamo, mas o que ele encontra fora do quarto? Ele não encontra um papo, ele não encontra nada gostoso, ele encontra confusão, bronca. Quer saber, Diogo, eu vou voltar pro meu quarto. Tá todo mundo cansado, estressado. Entendem? O adolescente vai tendo vontade própria. Se criança pequena já tem, vocês imaginam só um adolescente que vai criando a sua própria personalidade já. Entendem? Então, para um adolescente sair de dentro do quarto com prazer, ele precisa encontrar algo interessante fora do quarto. Cíntia, mas ficar com a família tem que ser interessante. Ok, mas fazendo o quê com a família? Assistir Jornal Nacional? Desculpa, ele não vai querer. Entendem? Então, por exemplo, nós podemos... a gente vai falar no terceiro dilema sobre o tempo de qualidade, que é o outro dilema para resolvermos, sobre criatividade. Eu vou dar algumas sugestões para a gente trazer esses adolescentes para perto, tá? E tem uma dica importante sobre desenvolvimento versus adolescência, que a gente tem uma ideia de que, Cíntia, eu queria tanto que ele me visse como um amigo, mas ele não me conta nada dele. E aí a notícia que eu tenho para te dar é que ele não vai contar mesmo. O adolescente é cheio de segredo. O que o adolescente precisa é de orientação. Ainda que ele não te conte. O que importa é que ele seja orientado por você. Mesmo que ele não te conte, você pode entrar em assuntos com ele para dar orientações, né? Então, respeitar. E tem outra coisa sobre adolescentes, gente. Hormônios, eles não controlam. Eles estão à flor da pele, entendem? Eu tive muitos adolescentes sofrendo muito com essa pandemia, porque não podiam fazer nada, não podiam sair, não podiam encontrar os amigos, não podiam fazer absolutamente nada. Né, com os hormônios à flor da pele e meio que trancados dentro de casa. Então, assim, nós também precisamos entender as fases de desenvolvimento, né? Nós precisamos, quando vocês que têm crianças menores, a gente precisa entender que uma criança pequena, ela tem muita energia, ela precisa gastar essa energia, né? Uma criança um pouco mais velha, ela precisa se sentir amparada. Lá nos 9, 10, 11 anos, eles começam a ter uma cobrança com a questão acadêmica, gente, importantíssima. E eles começam a se comparar demais com os amigos. Então, essa é uma idade que eles exigem muito da gente o acolhimento. Mostrar que eles são capazes. Mostrar que uma lição difícil não quer dizer que ele não dá conta. Significa que é só uma dificuldade, que ele pode superar com dedicação, com uma explicação, com uma aula extra, percebe? Então, para cada idade, eles vão demandar da gente um tipo de atenção. E conhecer essa fase, né, estas fases de desenvolvimento, pode fazer muita diferença no relacionamento familiar, tá? Mas não só desenvolvimento, mas também o segundo tópico do nosso dilema, que é temperamento. Criança e adolescente não tem personalidade formada, né? Eu ouço bastante assim, Cíntia, ele tem uma personalidade forte, ele é muito bravo, né? E criança e adolescente não tem personalidade, mas tem temperamento. E temperamento é a base para se progredir para uma personalidade na vida adulta. Então, essas crianças, esses adolescentes que têm temperamentos diferentes, nós vamos perceber principalmente quando tem mais de um filho em casa, porque a educação é a mesma, Cíntia, eu faço tudo igual, eu falo igual com os dois, mas cada um reage de um jeito diferente, porque cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua individualidade, o seu jeito de enxergar o mundo, o seu jeito de interpretar as amizades, o seu jeito de encarar os desafios, né? Isso é individual, é como nossas digitais, né? Isso é o que nos torna únicos, tá? Então, conhecer o temperamento do meu filho vai me fazer perceber a melhor forma de conduzir os dilemas com eles. Eu já sei que o meu filho tem um temperamento super forte. Por que eu vou provocá-lo, por exemplo?
Entende? Sabe que esses dias foi muito, muito engraçado, porque um pai falou assim pra mim, que é uma filhinha de 6 anos, e ela tem um temperamento bem forte, bem, ela se irrita, bem irritada, e daí ele falou assim, mas nem na hora da brincadeira ela recebe bem, é impressionante como ela é ácida. Daí eu disse assim, mas me conta uma brincadeira. Aí a mãe falou assim, conta de ontem na hora do jantar. Qual era a brincadeira de ontem no jantar? Cócegas. Gente, essa criança pensa, e ela tava na sala, falou assim, eu que vou contar, você acredita que ele me fazia cócegas na hora do jantar, tia Cíntia? Ela falou bem brava, a hora que ela lembrou, ela já voltou a ficar com raiva até, de tão brava que aquilo a deixou. Então veja, eu sei que o meu filho não gosta de cócegas e que ele tem um temperamento forte, por que eu vou fazer o raio da cócega, gente? Faz outra brincadeira, pelo amor de Deus. Percebem só? Então, conhecer o temperamento do nosso filho vai trazer pra gente manejo comportamental. Eu vou saber o que agrada e o que desagrada. Assim como nós. Talvez em casa, cada um tenha o seu temperamento e a criança vai aprendendo a lidar também, né? Então, é importante que sejamos modelo de empatia. Sabendo que você gosta menos disso, eu vou fazer menos isso com você. Porque a criança vai aprendendo a passar isso pra gente também. Sabendo, por exemplo, que a mamãe tá mais cansada, eu não vou ficar pedindo um monte de coisa pra ela à noite. Ai, Cintia, impossível. É possível. É muito possível desde que eu mostre que eu tenho essa necessidade. Percebe? É na prática da empatia. Tá? Então, conhecer o temperamento para modular o meu comportamento é outro grande segredo pra gente, tá? Segredo importante. E, por fim, não menos importante desse segundo dilema, é conhecer as dificuldades dos nossos filhos. Eu vejo muitas famílias que não conseguem perceber que a dificuldade de um filho não o incapacita de uma tarefa, mas eu tenho que cobrar diferente porque é uma dificuldade. Então, por exemplo, eu trabalho muito com as questões de aprendizagem, né? Crianças com transtornos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento como um todo, e eu percebo essa dificuldade em crianças que têm dificuldades escolares, elas não vão ser cobradas? Claro que não, elas precisam ser cobradas das suas obrigações escolares, mas de que forma? Qual é o formato que eu vou usar? Entendem? Eu preciso saber como é que essa cobrança vai ser feita. Quando eu conheço a principal dificuldade do meu filho, eu consigo regular a minha forma de interagir com ele, tá? E isso tudo vai trazendo de novo, muita empatia pra gente. E, portanto, a gente vai ensinar isso para eles literalmente na prática. Tá? Então, esse segundo dilema, que é compreender as diferenças, é de fato, gente, olhar intimamente para os nossos filhos e perguntar aonde é que ele precisa de ajuda para seguir as regras que eu tanto desejo. Eu vou estabelecer as regras seguindo aquele passo a passo, legal, mas eu preciso fazer isso de olho nas necessidades do meu filho, nas necessidades emocionais, pedagógicas, tá? Sociais, enfim. Bom, e aí juntando com tudo isso que nós estamos falando, desses dilemas que a gente vai vivendo no dia a dia, nós temos, vou compartilhar aqui mais uma vez, nós temos o nosso terceiro dilema. Tá carregando aqui, pronto. Nós temos o nosso terceiro dilema, que é o tempo de qualidade com a nossa família. Gente, aqui está um grande segredo e por isso eu deixei como nosso terceiro dilema. Porque depois que eu consegui estabelecer bem as minhas regras e os meus limites através da empatia, do conhecimento profundo e individual do meu filho, eu vou percebendo que os estresses de casa diminuem, que aquelas confusões gigantescas, homéricas diminuem. E o nosso tempo juntos precisa passar a ser um tempo de qualidade, que foi o que eu falei para vocês dos adolescentes. Eles preferem os amigos, eu não sei se eles preferem ou se com os amigos tem o que eles gostam e com a família não tem nada do que eles gostam. Então, por isso, eu trouxe 3 temas aqui para resolvermos esses 3 possíveis soluções para desvendarmos esse dilema, que é a criatividade,
é a disposição e a administração do tempo. Todos bem desafiadores, eu confesso para vocês, mas todos possíveis, tá? Então, sermos criativos envolve o nosso segundo dilema, que é conhecer as fases de desenvolvimento. O que um adolescente gosta? O que uma criança gosta? Para pais de crianças menores, gente, confesso que o segundo tema, mais do que a criatividade, é a disposição que vocês vão precisar ter, porque eles exigem muito mais esforço físico nosso, né? Mas com criatividade a gente consegue fazer esse malabarismo. Então veja, atribuir funções em casa pode trazer para essa criança e para esse adolescente um senso de pertencimento, de importância, né? Então, nossa, eu preciso desligar aqui, gente, que já é quase o horário do jantar e eu tenho que dar uma força aqui para minha mãe, porque eu que coloco a mesa do jantar. Do tipo, se eu não for eles precisam ter esse senso, assim, de que se eu não for lá colocar a mesa, eu vou impactar o jantar, porque essa é a minha responsabilidade. Só que essa criança, esse adolescente só vai pensar isso se eu parar de colocar defeito no jeito que ele arrumou a mesa. Entende só? Porque ele precisa se sentir empoderado daquela tarefa que ele realizou, certo? Então, quando a gente pensa no tempo de qualidade, e eu começo com a criatividade como nosso fator aí predominante, é de fato pesquisar formas criativas de interagir. Então, por exemplo, como essa época de pandemia, muita gente lá no comecinho ficou realmente, literalmente, todo mundo trabalhando de casa. Hoje já tem alguns pais até saindo um pouquinho mais para trabalhar, mas pode ser muito legal na hora do jantar nós fazermos alguns jogos de bate-papo, algumas coisas de fato interativas, ao invés de na hora do jantar eu perguntar, e aí, como foi o seu dia, gente? Adolescente vai falar, foi tudo bem. E aí nós pais vamos falar, nossa, eu tento me aproximar e ele não quer. Entende? Mas eu não sei se ele não quer ou se não foi interessante. Agora, e se nós fizermos, por exemplo, o jogo das 3 palavras do dia? Fala 3 palavras que representam o seu dia. Já começa por você, modela você. Nossa, a minha foi estresse, diversão e, por exemplo, doce. Nossa, por que diversão? No meio E por que doce? Nossa, vocês não vão acreditar. Uma pessoa do meu trabalho fez aniversário e levou bolo, brigadeiro, não sei das quantas. Pronto, acabei de contar uma coisa do meu trabalho. Mas sem contar do tipo, então hoje teve um colega de trabalho que fez aniversário. Não. A criança, o adolescente ficou curioso, porque na regra das 3 palavras eu falei uma coisa que não tem nada a ver com o dia de trabalho. Como assim doce? Meu pai foi trabalhar, como assim ele falou doce? Quando eu gero curiosidade, eu promovo atenção. Entende? Agora vai, você, suas 3 palavras do dia, quais são? E esse jogo vai trazendo interatividade. Né? Uma outra coisa muito legal que a gente foi experimentando ao longo desses últimos meses, por exemplo, ter na geladeira um jogo da velha, folha de sulfite, gente, folha de sulfite e canetinha. Prega lá com imã de geladeira. Cada um que vai lá abrir a geladeira para pegar alguma coisa, bota lá uma bolinha ou um xizinho. Só pode uma. Até o final do dia, ou até o final do final de semana, por exemplo, quem será que vai ter ganhado? Quantas vezes abriu a geladeira, sabe? E aí fica uma coisa completamente divertida, do tipo, ei, quem que tava saindo a bolinha no meu lugar? Eu quero a bolinha, não, eu quero o X, pronto. Arrumou uma confusão no jogo da velha, mas uma confusão saudável. Já gerou assunto, já gerou papo, sabe? Eu tive uma experiência nessa época da pandemia, que eu fiquei muitos meses sem ver meus sobrinhos, né? Eu tenho um sobrinho de 10 anos. E aí eu descobri que tinham vários jogos que a gente podia baixar e jogar online juntos. Então eu baixei, por exemplo, o jogo do Uno, que eu adoro, inclusive, e ele também. Pronto, eu jogava da minha casa, ele da dele, ele achava o máximo, né? Tem um outro jogo que a gente conseguia fazer como um imagem e ação. Super divertido. Então sabe o que eu fui recomendando para as famílias que iam me pedindo algumas sugestões? Porque ele não sai do quarto. Tudo bem, manda o link para ele do Imagem em Ação, ele fica lá do quarto dele e você da sala jogando Imagem em Ação. Vai ficar divertido ao ponto de, na hora de morrer de rir, ele sair do quarto para morrer de rir junto com você na sala. Percebem que, ao invés de remarmos contra a maré, de ficar dando murro em ponta de faca,
não posso com o meu inimigo, eu vou me juntar a ele? Pois bem, a tecnologia não pode ser o nosso inimigo, a gente precisa se juntar a ela. Essa geração está muito tecnológica, vamos a gente então ficar tecnológico também, tá tudo bem. Porque no fim das contas, aquele jogo que não tem para baixar no celular, como, sei lá, o Stop que a gente jogava e era super divertido, ele vai estar interessado em aprender. Sabe por quê? Porque você já fez tantos que ele gostou e que interessou, que ele vai querer e vai se interessar a aprender algo que você vai jogar com ele. Percebem como pode ficar divertido? Né? Filmes e séries, eu sei que os gostos deles, gente, ai meu Deus do céu, a gente de fato tem que ter muita disposição, que é o nosso segundo tema do terceiro dilema. Tem que ter disposição, mas assim, tudo bem um dia na semana. Tem até uma coisa importante sobre disposição, que é assim, Cíntia, eu não tenho pique para brincar todos os dias, e nem precisa. Eu posso dizer, nossa, hoje eu tô muito cansado. Vamos fazer massagem hoje? Começa você nos meus pés, porque eu tô muito exausta. Acabou. A criança, o adolescente, até adolescentes vão entrando em contato com aquela ideia de que eles podem contribuir para a família, gente. Isso é fundamental. Eu não preciso ter pique para, enfim, jogar futebol todo dia à noite com meu filho que é agitado. Não. Eu posso ensinar outras formas de interagir. Entendem? Eu só preciso ter disposição para dar essa atenção, ainda que seja jogado no sofá. Só que para isso exige o nosso terceiro tópico do terceiro dilema, que é a administração do tempo. Se eu conseguir encaixar bem, se eu coloquei aquelas regras que a gente começou falando, o nosso bate-papo de hoje começou com regras e limites. Se eu estabeleci bem as minhas regras e limites, se eu dividir bem as tarefas e as funções de casa, naturalmente, não é que vai me sobrar tempo, mas vai ter alguma parcelinha ali da minha noite, do meu dia, do meu final de dia, possível de eu fazer, por exemplo, um jogo do Uno. Eu deitado na minha cama e meu filho deitado na cama dele, lá cada um no seu quarto. É possível ter esse micro tempo, porque cada um fez a sua parte, né? Então, a administração do tempo, ainda que a gente administre muito bem, é claro que o tempo é escasso. Mas quando eu estabeleço as regras e os limites, o tempo começa a ampliar um pouquinho. Percebem? Então, o dia continua tendo só 24 horas e a gente continua tendo muita tarefa para encaixar nessas 24 horas. Porém, eu começo a também considerar o tempo de qualidade como uma tarefa para encaixar nas minhas 24 horas corridas do dia. Percebem só? E a criança e o adolescente também começam a se preocupar com isso. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que os dilemas familiares são inúmeros. Nós teríamos uma lista de dilemas familiares e eu vou dizer que não teríamos respostas para todos, mas nós temos, com certeza, condições de, com muita flexibilidade, com a firmeza e a gentileza que eu comecei o nosso papo de hoje, administrar esses dilemas. Vocês perceberam que eu falei de 3 dilemas distintos e que eles vai um sobrepondo o outro, porque uma regra bem estabelecida me sobra tempo e disposição à noite. Quando eu sei o que eu estou cobrando do meu filho por conta da idade que ele tem, eu deixo de perder tanto a paciência com ele e aí eu consigo ter mais disposição para a gente bater um papo antes de dormir. Percebe que um dilema resolvido vai gerando resolução de outros dilemas de maneira natural e tranquila, né? Para tudo isso exige treino, gente, exige persistência, tá? Nós abrimos o nosso bate-papo de hoje falando o que família significa, como a gente pode definir, e todas aquelas palavras de amor, de carinho, de união, é o que com certeza servirá de combustível para praticarmos todas essas resoluções de problemas e, portanto, superarmos cada um desses dilemas, que são intermináveis, mas que são possíveis de serem superados. Certo? Eu espero que eu tenha contribuído. Nossa, muito. Que bom, que bom. Eu passaria um tempão falando um monte, que se deixar, gente, faz igual uma placa. Olha,
Cíntia, eu gostaria de, palavra aberta, né? Eu já faço a minha pequena contribuição. A questão da disciplina positiva, para nós, salesianos, né? Escola salesiana, é o sistema preventivo. E é bem por aí, porque é amor, né? É a amorevolezza, né? Que é italiano, esse afeto manifestado com a disciplina, com a firmeza, né? É firmeza com carinho, né? A gente passa aí para o carinho. E é um treino, né? Nós somos, assim, premiadas, né? Com esse grande dom aí que Dom Bosco, né? Trouxe para a igreja, para a educação. E é um treino. E isso é o dia a dia nosso, né? Como educadoras, e é aquilo que a gente tenta também passar para as famílias. Então, a sua contribuição hoje, assim, foi excelente. As dicas, né, gente? Olha, eu fui ouvindo, já fui adorando aí as dicas. São muito práticas, isso é muito bom, porque as mães aqui presentes, né, sabem o quanto que tem que ter criatividade. Acho que isso daqui foi uma coisa muito bacana que você nos falou, a criatividade. E a energia, né, gente? Tem que ter energia, tem que ter energia com tranquilidade, não dá para a gente ficar assim em dúvida nas questões. Eu acho que quando você colocou da coerência, assim, foi perfeito. Então, nós só temos a agradecer, né, gente? Foi muito bom. Que bom, que bom. Muito obrigada. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer contribuição que eu possa ainda fazer, eu fico à disposição de vocês. Obrigada. Enfim, por e-mail, a gente tem as redes sociais nos aproximam, a tecnologia nos aproximam, então eu fico à disposição de vocês com sugestões e com divisão desses dilemas, tá bom? Tá ótimo, Cíntia. E que bom que ficou gravado, né, gente? Aí a gente pode depois passar, né, para outras pessoas aí que se interessarão com certeza, viu? Muito obrigada de coração, né? Todas nós aqui agradecemos as mães aqui presentes, né? Educadoras, mães, família, quem seja, né? Todas nós. Muito obrigada e palmas, né? Ótimo. Então, obrigada mesmo. Palmas para todas nós que estamos aqui firmes, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Um beijo enorme para vocês e foi um prazer essa hora aqui com vocês. Para nós também. Grande. Obrigada, Cíntia. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.